Lá pelas tantas, porque Leonardo fazia mil coisas ao mesmo tempo, ele resolve confeccionar uma harpa. Vocês sabiam que ele era musicista? Tocava harpa, tocava, entre outras coisas, harpa e disse que tocava muito bem. Aliás, curiosamente, não sei se vocês sabem, mas Leonardo da Vinci era um exímio cozinheiro também, sabiam disso? Exímio! Acho que uma das razões pelas quais as pessoas se reuniam na casa de Leonardo era para comer a sua comida. Ou já, inclusive, publicados livros de receitas de Leonardo da Vinci. Era exímio, parece que era exímio em tudo que fazia. Então, um belo dia, ele resolve que vai criar uma harpa de prata em forma de cabeça de cavalo. E faz. E toca isso na corte de Florença, que ele estava sempre se apresentando nas festas, estava sempre animando as festas, e toca eximiamente essa harpa. E aí resolve se presentear Ludovico Sforza de Milão, príncipe, com essa harpa, mandando junto o tocador de harpa. Mandam tudo para o príncipe de Milão. Ele vai embora, larga o quadro pela metade e vai embora. Apresenta-se a Ludovico, e essa é uma passagem muito interessante. E quando ele vai ao príncipe Sforza, ele vai com seu currículum vitae, ou seja, dizendo que ele sabe fazer. Vocês pensam que currículum vitae é novidade? Já tinha. E ele vai com a chamada Carta dos 11 Contos. É muito engraçado, eu tenho aqui para quem tiver curiosidade depois de ver. Ele vai dizendo todas as suas habilidades, todos os seus méritos. Olha, eu sei confeccionar catapultas de guerra, eu sei desviar rios, eu sei secar fossas, eu sei criar armamentos de guerra, eu sei criar pontes, aquedutos, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Número 11, aí número 12, se for necessário, eu também sei moldar estátuas em bronze, barro e pinto o que for possível pintar. Número 12. Ou seja, a arte dele representava o número 12 das suas habilidades. Ele apresenta esse currículo a Ludovico, que se apaixona por ele, pela personalidade forte que ele tem, controversa, mas um gênio, e se torna protetor de Leonardo durante aproximadamente 16 a 18 anos da sua vida. Ele permanece aí na corte de Ludovico, livre para fazer o que ele bem entendesse, porque era tremendamente mimado pelo príncipe de Milão. E um dos sonhos que ele acalenta aí, que entre outras coisas Leonardo amava a arte militar, e ele sonha em fazer um cavalo que era a estátua equestre do avô de Ludovico. Esse cavalo, que seria fundido em bronze, ele passa mais de 10 anos fazendo 1000 desenhos e chega a modelar um molde em barro desse cavalo perfeito, que diz que foi apresentado numa festividade. Mas quando morre o príncipe Ludovico, a região de Milão é invadida pela França, e a artilharia francesa utiliza o seu molde do cavalo dos Sforza como alvo para a pontaria de artilharia militar. Destrói o seu cavalo. Isso enche de desgosto e ele não mexe mais com essa ideia. Mas essa é uma época muito frutífera do ponto de vista da criação artística. Não só para poder satisfazer o seu tutor, ele vai pintar todos os amantes que o tutor arruma. Ele tem 2 quadros conhecidos que são amantes de Ludovico, como também ele vai ser muito produtivo do ponto de vista da sua criação artística. Essa é uma época que em 1483 ele recebe a encomenda para uma obra que é uma das mais polêmicas que tem, que é a Lazinha primeira ali, a Virgem dos Rochedos número 1, que é uma coisa muito curiosa. Via de regra, Leonardo da Vinci recebia uma encomenda e ia cumprir a 3, 4, 8, 10 anos depois ele entregava. Quando entregava? O caso da Virgem dos Rochedos foi um caso bem peculiar, porque isso havia sido encomendado por um convento de carmelitas, que dão a ele todos os parâmetros do que elas queriam. Ó, a gente quer o anjo, quer a Virgem, quer não sei o quê. Ele cria um quadro que contraria muito o que havia sido encomendado, e ainda assim que demora tremendamente para ser entregue. Isso faz com que ele vá parar nos tribunais por conta desse quadro, porque era para entregar em 1983 para ficar pronto em 1986. Quem o defende mais uma vez é o Ludovico Sforza, o Ludovico Mouro, que o defende em tribunais para que ele não fosse processado. Não contente com isso, ele termina de fazer o quadro, entrega para as irmãs, não entrega para o Ludovico. Aí começa tudo de novo, tem que pintar uma segunda versão do quadro, onde aí ele corrige alguns elementos polêmicos que não são aceitos pelas irmãs na versão 1. A curiosidade é que a versão 1 disse que é inteiramente do Leonardo. A versão 2 ele entrega vários dos detalhes à sua equipe, aos seus pupilos, aos seus aprendizes. Portanto, é um dos poucos quadros que são considerados completos, acabados, porém não foi feito inteiramente por ele. Vocês vão ver, depois observem, ele tem vários elementos simbólicos diferentes de um para outro.
considerado um quadro muito interessante, um dos mais simbólicos da obra dele. E aí tem mais, uma época muito interessante, onde ele vai pintar. Bom, ele adota o seu filho, ele tem um filho adotivo, um menino, que é Salaino, que vai gerar toda uma polêmica, fala-se que Leonardo da Vinci é homossexual, que vive cercado de jovens, que adota um jovem, enfim, essa é uma outra fofoca renascentista, que não encontra muito apoio em nenhum fato concreto, porque Leonardo é um personagem muito curioso do ponto de vista do seu comportamento pessoal. Várias vezes nos seus escritos, ele realça que a única coisa digna de amor profundo é o conhecimento. E todo o seu amor se volta para o conhecimento. Ele revela um desprezo ao sexo, que é uma coisa fora do comum. Ele fala claramente isso nos seus códex, nos seus escritos. Que os órgãos da cópula são os mais abomináveis do corpo humano. E que a cópula também é desprezível. Que aquele que ama a beleza jamais se dedicaria a isso. É uma coisa interessante porque no início do século XX, Freud faz um longo estudo sobre a personalidade de Leonardo da Vinci, que vai realçar esse aspecto dele de ser totalmente destituído de impulsos instintivos ou passionais. A única coisa que o apaixona é a beleza, a ciência e o conhecimento. Ele tem uma vida aparentemente totalmente ascética, não por motivos religiosos, mas por motivos de amor incessante e incansável à busca do conhecimento. Parece que absorve toda a sua vida. Ele é um personagem muito curioso nesse sentido. Há uma passagem aqui, inclusive, de próprio punho, retirada de um dos seus códices, que ele vai dizer o seguinte: o grande amor só nasce do grande conhecimento da coisa que amamos. E se não a conhecemos, não poderemos amá-la, ou amaremos pobremente. Ou seja, todo amor nasce do conhecimento. Essa é a visão dele. Ama a ciência, ama a natureza, ama o saber. É eminentemente um filósofo, porque a essência da palavra filósofo é essa mesmo. Filosóficos, aquele que ama a sabedoria. E Freud vai dizer dele o seguinte: suas emoções eram domesticadas, submetidas a um instinto de investigação. Não amava nem odiava, mas se perguntava de onde vinha, o que devia amar e o que devia odiar, qual a sua significação. E assim parecia, à primeira vista, indiferente ao bem e ao mal, à beleza ou à feiura. Essas paixões turbulentas que exaltam e consomem os outros, para os outros são o melhor da vida, não parecem tê-lo atingido. Isso realmente, toda a biografia dele indica nessa direção. É um personagem bastante particular nesse aspecto. Nós vamos ter, ainda dessa época, gente, o retrato de Cecília Galerone, como mostrei para vocês, que é essa aqui, que é fantástica. Na época, um poeta dizia: a própria natureza sentiu inveja ao ver esse quadro. E é fato, é muito impressionante, mostra já a habilidade de Leonardo da Vinci para o retrato. É a época do cavalo dos Sforza e a época também em que, em 1495, vai nascer no convento de Santa Maria della Grazia a Santa Ceia. A Santa Ceia, que é qualquer coisa de muito curioso e muito interessante. Leonardo da Vinci, na época, a técnica que era utilizada era a fresca, onde se pintava no gesso, ainda fresco. Só que isso dava uma necessidade de que a pintura fosse concluída com muita velocidade, porque depois que o gelo estava inteiramente seco, já não absorvia mais o pigmento. Então ele não quer utilizar o afresco. Ele vai em fontes gregas, pega Plínio o Velho, e pega a descrição de um determinado tipo de superfície e aplica isso. Acontece que esse seu experimento não dá muito certo. A última ceia, ela deteriora numa velocidade enorme, sem contar que ela foi utilizada, esse espaço do convento de Santa Maria, o refeitório, foi utilizado, entre outras coisas, ao longo da história, como local de estábulo para cavalos, na época em que a Itália foi invadida pela França. Então se sofreu muitos reveses, foi aberta uma porta ali embaixo, no meio da última ceia, aconteceu de tudo nesse ínterim. E hoje ela é muito deteriorada. Mas, de qualquer maneira, o comportamento é muito curioso porque ele coloca todas as mensagens da última ceia simultaneamente. O momento em que Jesus anuncia que se retira, o momento em que anuncia que será morto, o momento em que anuncia que será traído, é toda uma convulsão de emoções expressas no rosto dos seus discípulos, dos seus apóstolos. É uma expressão, cada ser humano que você olhar ali vai estar com uma expressão e denotando uma emoção diferente. Exatamente o ideal de Leonardo da Vinci, de pegar vida e colocar numa pintura.
Não pegar só o corpo físico, pegar o corpo emocional, pegar a alma do personagem e colocar numa pintura. Então, é uma expressão convulsa de uma reação a uma notícia dada pelo Cristo. Então, é muito interessante observar os detalhes da última ceia. Bom, continuando a nossa historinha, morre Ludovico. Com a morte de Ludovico, invadem os franceses Milão. Leonardo, que não estava muito aí para compromissos com nacionalidades de espécie alguma, continua servindo aos franceses. Mas lá pelas tantas ele se desencanta disso e resolve ir embora. Nessa época ele passa por Mantua e Veneza e acaba indo parar em Florença de novo. E serve a César Borgia, filho do Papa na época e o grande mecenas das artes, um personagem muito contraditório. Ele esteve durante algum tempo sob proteção de César Borgia, que isso é uma das razões que Michelangelo desprezava, que os Borgia, que eram conhecidos como libertinos, Leonardo da Vinci não estava nem aí para isso. O servia da melhor maneira que podia e não fazia nenhuma espécie de crítica a isso. Ele, nessa época, ele vai pintar, encomendava a ele a Batalha de Anghiari, que também é deixada inacabada, que depois foi totalmente perdida até o esboço. Muito posteriormente, Rubens vai fazer o esboço inspirado no modelo de Leonardo dessa batalha, vai pintar o mito de Leda, que também foi perdido, e vai pintar a Mona Lisa, Madonna Elizabeth, essa mocinha aqui, esposa de Francesco del Giocondo, que é uma das criaturas que causam mais polêmica no mundo da pintura. Já se disse de tudo, já se disse até que seria o próprio Leonardo travestido, tudo já se disse a respeito dessa pintura. Enfim, o fato é que ela é o ápice da técnica pictórica de Leonardo da Vinci. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é o ápice de uma técnica, que é mais do que uma técnica, é uma filosofia, que é o esfumato. É a técnica do claro e escuro, onde ele distingue objeto de entorno sem nenhum tipo de linha, apenas com sombra. Luz e sombra é o que define o que é o seu personagem e o que é o fundo. Então, a Mona Lisa ele chega ao ápice de toda a sua filosofia de pintura. Ela é extremamente simples, fala dos padrões da época. Veja os outros quadros dele mesmo, de damas, como elas são adornadas, como é utilizado todo um ornamento em roupas, em cabelo, para adornar a figura. A Mona Lisa é destituída de tudo, ela é extremamente simples. E a beleza está nessa expressão facial enigmática que ela transmite, que é muito comum nos quadros de Leonardo da Vinci. Uma expressão enigmática e desafiadora, como se por trás estivesse algum tipo de segredo, algum tipo de mistério. O mais típico disso é esse rapazinho, que é o último quadro de Leonardo da Vinci, São João Batista. Nunca ninguém, nem antes nem depois, havia representado João Batista jovem e belo desse jeito. Esse quadro de João Batista é uma das coisas mais inquietantes da obra de Leonardo. Bom, depois dessa época, é uma época em que ele escreve vários escritos científicos, é o Códice Atlântico, é o Códice F, é um monte de coisas, que é curioso. Hoje se diz que se Leonardo tivesse pego os seus escritos e tornado públicos, teria feito a ciência ganhar muito tempo. Ele não fazia para levar público, ele escrevia para si próprio. Eram notas pessoais, inclusive sempre escrevendo da esquerda para a direita. Ele era canhoto, e se diz que escrever da esquerda para a direita era uma maneira de evitar que a sua mão borrasse a tinta. Isso dizem. Mas aparentemente o que ele fazia era uma forma simples de criptografia dos seus escritos. Tudo era escrito para ele próprio. Depois, ele parte novamente de Florença, vai para Milão de novo, onde ele encontra ainda os franceses lá, vai encontrar um outro mecenas, que é Charles d'Amboise. Volta para Florença em 1507, recebe a herança do seu tio que havia falecido, vai embora com a morte de Charles d'Amboise, ele vai para Roma, com outro mecenas, que é Juliano de Médicis, que era irmão do futuro Papa Alexandre X. Ele chega então em 1514 em Roma. Não era uma época muito boa, porque estava muito disputado o mercado de artistas em Roma nessa época. Michelangelo e Rafael se batendo para conseguir serem os prediletos da igreja. E havia toda uma ideia de que realmente os artistas tinham que se bater para encontrar um lugar à luz, para terem o direito de fazer um trabalho. Então era uma coisa quase que como se lançasse um edital. Estamos precisando de um trabalho. E os artistas iam se atropelando para poder ver quem chegava primeiro. Evidentemente que o caráter de Leonardo não estava para essas coisas. Quando ele chega no Vaticano, que não lhe pedem nada, dão para Rafael, dão para Michelangelo e não dão nada para ele fazer, ele fica contentíssimo, fecha-se nos seus aposentos e toca a desenhar máquinas de guerra de tudo quanto é tipo, toca a desenhar o movimento da água, que houve uma época em que ele se
focalizou muito nessa questão do movimento da água e também o esboço do voo das aves. Com um tempão dedicado a isso, esquece do mundo. Lá pelas tantas, ele resolve, que é uma das coisas que ele fez a vida inteira, aqui em Roma ele não ia parar de fazer, continuar dissecando cadáveres, que eram os estudos de anatomia. Bom, que você fizesse isso escondidinho lá em Florença, todo mundo faz de conta que não vê, mas dentro do Vaticano fica um pouco complicado, porque isso era considerado um pecado mortal, era rigorosamente proibida a dissecação de cadáveres. Isso faz com que ele caia na antipatia do Vaticano e vá embora de lá sem ter feito rigorosamente nada, totalmente alheio à disputa ferrenha de artistas que estavam ali. Isso não interessava para ele mesmo, ele não estava para se impor nem para competir. Aí passa novamente por Milão, com a morte de Lourenço de Médici, ele segue para a França, convite do rei da França, Francisco II. E aí, na França, ele vai, pouco depois, no ano de 1519, ele morre. Disse que morre com o rei à sua cabeceira. O rei tinha um grande orgulho de tê-lo na sua corte. Nessa época, ele sofre uma paralisia total no braço direito, continua pintando apenas com o braço esquerdo. É a época em que ele pinta esse São João Batista, que é uma obra bastante polêmica e interessante. Há críticos que falam, é uma coisa interessante de se observar, não só é paradoxal, porque ninguém descreve João Batista com essa beleza e essa juventude toda, uma vez que as escrituras colocam João Batista como um nômade, que vive no deserto pregando, ele está muito belo e muito bem alimentado para quem está vivendo como nômade no deserto. Em segundo lugar, uma série de curiosidades que são colocadas nesse quadro é o fato que, se vocês forem observar a torção do tronco e o levantamento do cotovelo, sugere que ele esteja apontando não para cima, mas para trás dele, como se estivesse ocultando algo que está por trás. E o rosto é claramente uma expressão irônica de desafio, como se ele dissesse: olha, tem alguma coisa atrás de mim, vem olhar o que é. Uma expressão irônica e que convida a decifrar o enigma, um desafio. Outra curiosidade, observem, isso é um negócio que como é o nome dele, esse autor do Código da Vinci? Dan Brown, ele não fala, porque fala da presença de Maria Madalena na última ceia, que é algo discutível, porém não se percebe que existe algo muito mais recorrente na obra de Da Vinci como um todo. Vejam bem, aqui a gente tem 11 quadros, 5 deles têm a figura de João Batista, explícita ou implicitamente, expressa ou simbolicamente. Então, aqui esse quadro aqui, essa versão definitiva dele, que é Maria com Santana, Virgem com Santana, tem São João Batista sob a forma de um cordeiro. O original, que foi o esboço dele, não tinha cordeiro, era o próprio São João Batista, que é o cordeiro de Deus, é o cordeiro sacrificial que veio para anunciar. Ou seja, esse cordeiro que veio para o esboço final é São João Batista, é São João Batista lá no início, no batismo de Cristo, é São João Batista aqui nas duas versões da Virgem das Rochas, e é São João Batista em destaque sozinho aqui nesse quadro, que é o último da sua vida, como se fosse uma mensagem final. Curioso isso, muito interessante, um fato a ser observado. Bom, qual é a grande... Falamos já muito sobre esse aspecto de Leonardo da Vinci não estar muito preocupado com as opiniões à sua volta, tem um caráter um pouco irônico, totalmente voltado para a busca do conhecimento. Diz que no seu leito de morte ele fala sobre isso, que ele havia falhado com a humanidade, que a sua finalidade era gerar arte, mas para gerar arte ele vai atrás do conhecimento. E lá pelas tantas ele se enamora tanto do conhecimento que esquece da arte. E é rigorosamente o que ele faz, ele se fecha no seu mundo de busca do conhecimento, dos mistérios da vida, e entra em várias áreas, com uma perfeição, com uma profundidade fora do comum. Leonardo, ele vai, evidentemente, estar ligado a toda uma corrente artística da sua época, que trabalha com essa ideia do claro escuro. Porém, o que Leonardo faz, leva a extremos essa técnica. Ele diz uma coisa muito interessante, se você observar detidamente a realidade, mas é uma das coisas que Ludovico Sforza se impressiona, Leonardo da Vinci ficava no jardim do palácio pintando uma plantinha desse tamanho, horas a fio. Uma necessidade de pegar os detalhes de como as coisas são e pintando o movimento do córregozinho de águas pequenino para ver como é que a água se movimenta. Uma curiosidade muito grande por descobrir os mistérios da natureza. E uma das afirmações que Leonardo faz é que os artistas erram ao colocar contorno nas coisas. As coisas não têm contorno. Os objetos reais não têm limites. Eles são separados do seu contorno, do seu entorno, do seu meio, simplesmente por sombra. Observe depois os dedos da mão da Mona Lisa. Não há nenhum
limite, eles são separados uns dos outros por sombra. É sombra que vai distingui-la, distingue ela do fundo, distingue cada um dos elementos da sua feição. Não há nenhuma linha que separe um objeto de outro. Agora, o que é curioso e interessante, que Leonardo estava inserido dentro de todo um conjunto de pensamento dessa época, que ele recebe da filosofia antiga, que associa simbolicamente luz à sabedoria e sombra à ignorância. Isso, inclusive, é citado literalmente por ele nos seus escritos. Mas se os objetos são separados uns dos outros por sombra, e sombra é ignorância, se você banisse toda a ignorância da face da Terra, os objetos seriam separados uns dos outros? Não. O que você teria? Unidade. Isso é panteos. Isso é uma ideia altamente pagã. Deus em todas as coisas. A unidade de todas as coisas do universo. Vocês vão ver que nessa época é muito comum na Europa, como ainda é nos nossos dias, a celebração do São João. A festividade de São João, que nós no Brasil importamos na mesma época, que é um erro, ela está associada na tradição europeia à plenitude do verão, à plenitude da vida física, que é o solstício de verão. Essa plenitude da vida física é quando a natureza está no seu apogeu de beleza. É esse São João Batista aqui, belíssimo, jovem, saudável. E se diz, a natureza se organiza desse jeito, com beleza, perfeição, quando ela reflete o espiritual. É um símbolo que o nosso amigo Dan Brown usa no seu livro de maneira pouco própria. É o selo de Salomão, quando o elemento espiritual, que é representado pela tríade, reflete no elemento material a sua imagem e semelhança, esse elemento material vai ser uma sombra perfeita e bela. Ou seja, João Batista, que é o anunciador, ele é o reflexo perfeito no plano material do Cristo que virá, do elemento espiritual. Todas essas tradições filosóficas da antiguidade, na qual Leonardo tanto se inspira, vão dizer que o mundo material se organiza frente à presença dos elementos espirituais. Quando os elementos espirituais se retiram, o universo material tende ao caos. E quanto mais forte for a imposição dos princípios espirituais sobre a matéria, mais bela e harmoniosamente o mundo material vai se organizar. É a beleza desse jovenzinho aqui, é a plenitude da beleza física. Mas por que ele é tão belo? Porque tem algo atrás dele, que é o espiritual. Tanto que, na morte, quando se retiram os princípios espirituais, a matéria vira caos, perde totalmente a sua harmonia, perde a forma, perde a beleza. Então, são os elementos muito claros da obra de Leonardo. Toda a obra dele é uma sugestão de que o universo é todo ele limitado por sombra, é luz e sombra, é claro e escuro, é o esfumato. Se você retira a sombra, não há separação entre as coisas são uma só. Esse é um dos aspectos muito curiosos da obra de Leonardo. Bom, o amor ao conhecimento da natureza, o espírito altamente filosófico, a pouca importância a honras e riquezas, um caráter independente, solitário, misterioso e um pouco crédito que ele dá aos padrões morais rígidos da sua época. Isso era o homem Leonardo, mergulhado na sua busca de conhecimento, mergulhado nos seus enigmas, mergulhado numa questão fundamental, que é de descobrir como a natureza gera beleza, como a natureza gera harmonia. Mergulhando a fundo na ciência das coisas, sem nenhuma preocupação com o status que a sua obra dará, tanto que a ponto de que quando ele chega a descobrir algo na sua obra, imediatamente a abandona, não tem interesse em gerar obras completas para levar a público e gerar status, ele não tem interesse em reconhecimento público ou social. Ele busca nas coisas uma resposta, vai a fundo nas coisas buscando uma resposta. Uma vez que a encontra, diz que ele perdeu totalmente o interesse sobre as coisas. E assim ele vai deixando grande parte da sua obra inacabada. Para ele estava acabado. Para ele tinha chegado a resposta que ele buscava. Isso está muito indicado simbolicamente em toda a sua obra. Um grande buscador do conhecimento. Bom, basicamente esse é o elemento que eu tinha para trazer para vocês de Leonardo da Vinci, do Renascimento. Agora vamos entrar um pouco naquilo que vocês estão todos aí na expectativa, né? Que é um pouco a respeito do livro. O que é o livro? E também o filme que está aí, o Código da Vinci. Ele é centrado, Leonardo da Vinci, na verdade, dá nome ao livro, mas ele é centrado numa multidão de informações, as mais diversificadas possíveis, que vão desde cultos
gnósticos, cabalistas, a templários, a René Chateau, tudo que você possa imaginar. Realmente é uma montagem de um gigantesco quebra-cabeça, onde algumas coisas são verazes, outras nem tanto, e outras são interpretadas segundo um aspecto que é muito duvidoso. O que é curioso e interessante é que é difícil você conhecer um romancista que escreva algo tão envolvente, que prenda tanto a atenção da primeira à última página. Isso é a razão da fórmula de sucesso dele. Não só o assunto é tremendamente interessante, como ele é um escritor que gera um suspense que prende a atenção da primeira à última página. Agora, é muito importante que a gente faça algumas reflexões. Não estou aqui nem para criticar, nem para elogiar, mas como escola de filosofia, que a gente faça algumas reflexões a esse respeito. Existe um elemento dentro da obra de Dan Brown, que é aquilo que dentro das escolas de retórica, de filosofia, de lógica antiga, nós chamávamos de ponto focal. O ponto focal supostamente é o assunto fundamental que o livro trata. Era muito comum que se utilizasse isso nas escolas antigas, os chamados sofistas. Porém, o ponto focal, na verdade, não era o assunto fundamental que estava sendo defendido. Era comum que quando um autor queria defender uma tese polêmica, ele não a colocasse em primeiro plano, não a colocasse como ponto focal. Em ponto focal ele colocava algo que era o chamariz das atenções, de tal maneira que se as pessoas tivessem que rebater, rebateriam aquilo, e a sua tese principal estava em segundo plano, era secundária. Aliás, o próprio Maquiavel, no seu Príncipe, vai falar sobre isso. Ele usa muito essa técnica. Porque, na verdade, o ponto focal do livro, gente, cai entre nós, é de uma relevância muito duvidosa. O fato de Jesus Cristo ter sido casado, ter filhos ou não, que diferença isso traz para a história da humanidade? Que diferença faz? Se nós chegarmos numa tradição oriental budista, por exemplo, onde Siddhartha Gautama tem para eles a mesma importância que Jesus Cristo tem no Ocidente. Siddhartha Gautama foi casado e teve filho. Isso é historicamente registrado, não precisou o Dan Brown ir lá para falar isso. Isso não faz nenhuma diferença na tradição budista. Não soma nem subtrai. Então, a informação fundamental é de muito pouco relevo histórico. Dizer que o fato de se obscurecer esse aspecto teve como propósito obscurecer o sagrado feminino, bom, vamos considerar isso. Então, digamos que Maria Madalena tenha sido apagada da história para obscurecer o sagrado feminino. Que sagrado feminino é esse? Porque da maneira como ele está tratando no livro, o sagrado feminino é uma mulher física. O sagrado feminino em nenhuma tradição, é uma mulher física. Então, na verdade, ele está com um embasamento tremendamente materialista. Vejam bem, considerem o seguinte: historicamente, nós no Brasil somos herdeiros geneticamente de quem? Primeiro lugar, aqueles portugueses que eram condenados pelas mais diversas razões, que não se queria encher as penitenciárias de Portugal com isso, mandava para o mundo novo, ou seja, portugueses de moral duvidosa. Segundo lugar, judeus que não tinham mais para onde ir, que eram convertidos a ferro e fogo pela Igreja Católica, viravam cristãos novos e vinham tentar ganhar vida no Brasil. E indígenas que não tinham lá essa tecnologia toda, indígenas bem primitivos. Essa é a carga genética que formou a base da nossa nação. E daí? O fato dos nossos antecessores terem sido portugueses de moral duvidosa faz com que nós, brasileiros, sejamos todos de moral duvidosa? A virtude do homem tem base genética? Existe DNA de virtude? Se é fato que Jesus Cristo, que Buda, seja lá quem for, tenha deixado uma herança genética, o ser que tem esse elemento em si é necessariamente superior a qualquer outro ser da humanidade? Considerem o seguinte: qualquer desses mestres da história da humanidade, que para diferentes tradições são tão importantes quanto é para o Ocidente o Cristo, ou seja, o Siddhartha Gautama, o próprio Cristo, um Moisés, um Maomé, um Confúcio, um Lao Tse, quaisquer desses grandes fundadores de religião, se nós formos ver, eles têm um grande ponto comum, além de muitos outros, existe um grande ponto comum na sua obra, que é o fato de que o aspecto material é irrelevante e passageiro, e o aspecto espiritual é fundamental da vida humana. Não é isso? Todos eles não vieram para nos alertar em relação a isso? Que o espiritual tem que prevalecer sobre o material, que o espiritual é eterno enquanto o material é passageiro? Houve algum desses mestres que não dissesse isso? Não seria curioso
que a mensagem deles fosse que o material é irrelevante e a sua descendência material fosse mais nobre do que o resto da humanidade? Não tem algo estranho nisso? Ou seja, a genética deles dá nobreza a alguém? Que genética é essa que em si só gera virtude? Algo estranho isso, não? Se a gente considerar ainda dentro da versão que ele coloca para a etimologia do Santo Graal, que é muito discutível isso aí, vamos tomar essa versão gálica que ele usa, que é o sangue real. Será que ele está falando aí no sentido de sangue real de reis? Ou sangue real no sentido daquilo que é realmente o sangue do homem? Aquilo que realmente vitaliza? O que é que realmente vitaliza o homem? É plasma sanguíneo? Ou são os princípios espirituais? E quem é dos princípios espirituais? É quem é descendente sanguíneo de Cristo? Quem são os verdadeiros descendentes de Cristo? Os descendentes sanguíneos por DNA ou os descendentes espirituais por afinidade ideológica? Ou seja, isso é um elemento básico e crucial a ser questionado. Ou seja, o princípio fundamental em cima do qual se estrutura o livro é o princípio de um sagrado feminino, que não é um sagrado feminino propriamente dito, é uma mulher física, como se o sagrado masculino fosse um homem e o sagrado feminino fosse uma mulher. Não foi assim que essas coisas nasceram. Todas essas tradições e símbolos aos quais ele faz menção exaustivamente nascem de uma dualidade primordial, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, que é espírito e matéria. Isso é dualidade primordial, que todos nós temos dentro de nós. Se vocês forem ver esse desenho que eu fiz aqui ainda há pouco, isso aqui é Narciso se olhando nas águas. Caravaggio mostra muito claramente isso, ele forma um triângulo, olhando a sua sombra nas águas, as águas que representam o plano material pela sua horizontalidade. A sombra do homem nas águas é o seu veículo material, que é tão sagrado quanto espiritual, que da junção dos dois vai nascer a unidade. Espírito e matéria casados em torno de um único núcleo. O uno, ele não é só espírito, nem é só matéria, é ambos. É o espiritual e a sua digna representante no mundo, que é o material. É Ísis com a sua barca, que abriga Poros, o elemento espiritual. A barca de Ísis é o suporte material com o qual o espírito navega pelas águas da matéria. A grande mãe nessas religiões todas era o aspecto material da natureza, era a mater matéria, era a mãe terra, o elemento material no qual o espírito encarna. Não é uma mulher. A ideia do sagrado masculino e do sagrado feminino trata fundamentalmente de uma coisa, que a personalidade seja reflexo do seu arquétipo divino nas águas do mundo. Isso vai formar o selo de Salomão. Se vocês forem ver um elemento ao qual ele não fez referência em nenhum momento do livro, que é a década pitagórica, coloca-se isso aqui claramente, como também a própria cabala hebraica, coloca-se aqui claramente o selo de Salomão, é quando espírito e matéria se unem em torno de um mesmo centro, que é o divino. Isso aqui é o símbolo do número 7 para Pitágoras. Espírito e matéria unidos em torno de um centro. E aí ele vai entrar com o número 8. O que é o número 8? Pitágoras coloca um significado simbólico para toda a década, de 0 a 10. No momento em que o universo sai do zero e manifesta, é o 1, para o momento em que tudo volta para a unidade, é absorvido no zero. Então, para ele, o 7 é esse momento em que espírito e matéria casam, encontram um centro comum, que é o uno. O 8 é o momento em que você imagina essa estrela de Salomão cravada num fio, onde o ser olha para dentro de si e percebe que esse divino que está dentro dele, não está só dentro dele, está dentro de todas as coisas, que ele é como se fosse uma ponta do colar. Imagine uma ponta de colar, olhando para dentro dela e vendo um pedacinho de fio, e diz, isso é o divino. E de repente ela olha para um lado, olha para o outro, e vê que dentro de todas as pontas daquele colar passa o mesmo fio. E que as unifica todas. A ideia da unidade é a mesma que o Leonardo colocava nos seus fumados. Então esse é o elemento que estava por trás desse aspecto do sagrado feminino nas tradições originais. Era o casamento perfeito, sim, mas não entre um homem e uma mulher. Era o casamento perfeito entre o homem e ele próprio, entre espírito e matéria, o momento em que a personalidade se torna digna representante do ser no plano material, e não um elemento estranho, não dois seres. Nós vamos ver que essa ideia de que o sagrado masculino e o sagrado feminino, uma adaptação, uma representação materialista disso, já inúmeras vezes gerou distorções na história. Foi assim que se gerou todas as distorções que hoje temos no tantrismo,
onde se atribui a elevação espiritual a atos sexuais, não há nenhum problema em atos sexuais, mas atos sexuais são destinados a duas coisas especificamente, a prazer e a procriação, prazer físico e procriação. Prazer espiritual com ato sexual não dá, simplesmente porque ele não foi feito para isso. Não é uma questão de descaracterizar o ato sexual, ele tem a sua função na natureza. Como se você dissesse, geladeira, tem uma maravilhosa Brastemp. É maravilhosa, mas ela só serve para uma coisa, gelar alimentos. É maravilhosa, mas tem limites. Então o ato sexual não foi feito para gerar espiritualidade, foi feito para gerar prazer e procriação. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e não vamos utilizar as coisas para aquilo que não lhe é próprio. Se vocês forem perceber ao longo da história esse ideal da harmonia do masculino e do feminino, gente, toda vez que o ser humano polariza em um dos dois elementos, a coisa não funciona. Então, quando polariza só no espiritual e nega o feminino, nós temos uma idade média ocidental. Um mosteiro onde o cidadão se fecha lá dentro e considera todo o corpo pecaminoso, sexo pecaminoso, prazer pecaminoso, e fica lá se auto-mortificando, castigando o corpo, porque o corpo é pecado. Tudo que o corpo faz é pecado. Isso é um tipo de polaridade que gera um fanatismo que nega a matéria como algo divino e natural, de consequências desastrosas. O outro lado é a mesma coisa. Já houve momentos na história onde se considerou que a polaridade espiritual é negativa, que o homem tem que se voltar totalmente para a matéria. Então, é o chamado culto à deusa, que houve na Grécia com Hécate, que houve na Índia com Kali. Era o símbolo da lua nova, ou seja, a lua que não é iluminada pelo sol, é a lua obscura, que está dissociada da luz solar. Esse aspecto só do feminino isolado normalmente cai num culto à terra, que degringola em formas altamente sensuais, grosseiras, libertinas, que acabam gerando promiscuidade e vícios que não levam a espiritualidade de espécie alguma, porque sexo não foi feito para isso. Não tem nada de mal em sexo, mas não foi feito para isso. Macieira não dá jaca, ou seja, sexo não dá espiritualidade, não foi feito para isso. Tá certo? Então nós vamos ver inúmeras vezes na história, quando a humanidade polarizou num exclusivo feminino, degringola-se num culto material, com toda a sensualidade que vem disso. Tá certo? E o que ele coloca, e isso é um elemento que me preocupa, que o filme corrige muito isso. Uma curiosidade que eu comentava ainda há pouco com a dona Célia. Eu achei que muitos elementos muito grosseiros do livro foram um pouco polidos e aparados no filme. Tirou-se muito da sensualidade do livro.